Bom, Rafael, vamos lá, vai para a gente começar o nosso papo sobre como as metodologias ágeis e o framework Lean Startup podem gerar inovação para a sua empresa. Acho que a primeira coisa que a gente podia conversar, que você podia explicar para nós, afinal de contas, o que são métodos ágeis, né? Metodologias ágeis, e para que elas servem? Legal, Robin. Aqui eu vou tentar fazer um resumo para ti, para a audiência. Claro que a gente precisaria, talvez, muito mais do que uma hora só para explicar todo o contexto do ágil, mas a gente consegue aqui num tweet, em alguns minutos aqui, fazer um belo resumo. Na verdade, o ágil surgiu de um problema que a indústria de software estava passando, que os resultados não estavam adequados àquilo que se esperava. Se desenvolvia software, muitas vezes no melhor dos casos, dentro do tempo, dentro do escopo e até mesmo dentro do orçamento, muitas vezes nem cumprindo esses requisitos, mas vamos dizer que até se conseguisse, mas sem agregar valor ao cliente. Então, a questão da entrega final acabava não tendo benefício nenhum para aquele que estava recebendo o software. Até tem estudos interessantes que já mostravam no passado que mais da metade do que é desenvolvido em software acaba não sendo utilizado. Então, é tecnologia que se desenvolve, que se gasta e que não se utiliza depois. A gente pode enxergar isso quando a gente pega um celular, por exemplo, quantas funcionalidades nós nunca utilizamos e que a gente fica sabendo, que legal, tem esse atalho, tem essa possibilidade, coisas que foram desenvolvidas e que, de fato, são pouco utilizadas. Então, o ágil surgiu justamente para tentar resolver esse problema, primeiro, da entrega de valor, que não estava acontecendo, mas também para tentar minimizar as discrepâncias que aconteciam com relação a, aí sim, orçamento, escopo e tempo, que também acabavam sendo um problema. Projetos demorando muito mais do que eles foram planejados, porque software é um pouco mais complexo, por exemplo, do que construção civil. A gente na construção civil sabe que um prédio vai ter 10 andares, cada andar com 200 metros e a gente constrói. Pode ter erros ali no caminho, mas a gente já tem essa definição. Software não, software é uma geleia. Ele vai se moldando e a gente vai aprendendo ao longo do processo. Então um grupo de entusiastas se juntou e criou uma ideia por trás de como podemos resolver. O importante é lembrar, isso é uma coisa que é bom deixar claro para a audiência, eu, por exemplo, demorei muito para entender métodos ágeis, porque eu entendia os métodos ágeis como um conjunto de ferramentas e artefatos que a gente utiliza. Alguns aqui devem conhecer o Scrum, então, usa o post-it, faz daily, faz iterações, não sei o quê, mas, na verdade, métodos ágeis é uma filosofia. Eu brinco, às vezes, num contexto, a gente pode quase comparar com uma religião. É um conjunto de crenças que eu tenho que ter e que vai reger como eu vou tocar os meus negócios. E quais são os princípios que regem os métodos ágeis? O primeiro deles é a transparência. Então, eu tenho que ter transparência durante todo o processo de desenvolvimento do meu projeto. Então, muitas vezes a gente via projetos que a gente conversava muito no início, deixava o time desenvolver e só voltava no final para ver o resultado. Então, não, precisa ter transparência durante todo o processo. Segundo ponto, a inspeção constante, ou seja, eu tenho que estar inspecionando aquilo que está saindo do forno, vamos dizer assim, para ver se está adequado com aquilo que eu imaginava como cliente. Então, o segundo ponto. E o terceiro ponto é a adaptação constante. Ou seja, tanto do processo de desenvolvimento desse software, quanto do próprio processo da equipe, Então, isso que rege, ou seja, o fato de eu usar um grande software para gerenciar o meu projeto, usar software moderno, usar post-it na parede colorido, que as pessoas adoram usar, tudo isso é irrelevante se eu não, de fato, seguir os princípios ágeis. Ou seja, eu acreditar que eu tenho que trabalhar com transparência próxima ao meu cliente, tenho que estar inspecionando o meu projeto constantemente e me adaptando às mudanças constantemente. O resto são formas que a gente utiliza para atender a esses objetivos. Certo. Legal, gostei da tua definição de software é uma geleia, né? Vai se moldando, vai se moldando. Vai aprendendo, vai fazendo, vai ajustando, né? E como a gente vive numa economia digital, onde muitas das inovações vêm desse ambiente digital, acho que essa é uma boa definição para entender que as coisas não vão ficar do jeitinho que a gente gostaria na primeira tentativa, talvez nem na segunda e nem na terceira. Mas a gente vai explorar um pouco mais isso, né? E dessa tua explicação, então dá para a gente entender que métodos ágeis
antes de serem métodos propriamente ditos, é muito mais uma abordagem, um mindset, né? De você querer fazer a coisa certa, atendendo o teu cliente da melhor forma possível. Perfeito, hein, Robin? Não, isso foi algo que eu comentei antes, vale falar de novo, eu demorei alguns anos para entender. Eu me preocupava muito em usar os artefatos corretos, até memorizar os artefatos que os métodos ágeis trazem, principalmente o Scrum, e eu demorei para, de fato, entender que isso tudo é irrelevante se eu, de fato, não seguir os princípios. Então, por isso que tem muita gente que, eu digo, diz que faz Scrum, ou diz que faz Ágil, ou diz que faz Lean, vamos falar sobre isso, mas não faz. É legal porque usa os termos porque está na moda, mas, de fato, lá dentro da empresa acaba não acreditando nos princípios e não segue eles. E esse é um cuidado que as empresas e os seus gestores precisam ter, né? Não ir atrás de modismo, né? Procurar entender o conceito, entender aí o método que tem por trás disso, as práticas que tem por trás disso, e saber se aquilo é aplicável à sua realidade ou não, ou se tem que fazer algum ajuste.